Este áudio será destinado a Santa Margarida Maria, a santa que foi objeto das revelações, que foi escolhida, foi discípula do Sagrado Coração, apóstola do Sagrado Coração. Então, ela é uma santa francesa que nasceu na Borgonha. Borgonha é a região onde viveu e nasceu São Bernardo e vários outros santos. A bem-aventurada Elizabeth da Trindade também é da Borgonha, e uma região muito rica em história, em santos, muito rica também, conhecida pelos seus vinhos, conhecida pela sua um alto grau de civilização, né? Civilização sobretudo católica, né? Pelos seus santos. Então, ela nasceu em 1647, o pai se chamava Cláudio Alacoque e a mãe se chamava Filiberta Lamin. Ela nasceu no dia 22 de julho, logo no dia da festa de Santa Maria Madalena. Ainda bem criancinha ainda, normalmente na idade que as crianças não têm o uso da razão, ela fez sem saber o que estava fazendo, mas tendo talvez uma intuição, fez o voto de castidade durante a missa. Então, um voto feito privadamente, né, sem testemunha, pelo que a história dela nos relata, que nos dá a entender, né? Muito pequena ainda, bastava dizer as palavras: "Isto ofende a Deus", para que ela abandonasse imediatamente o que estava fazendo. Ela teve 6 irmãos. Ela muito cedo começou a fazer oração. Por volta de 1656, morre o seu pai, Cláudio Alacoque. Ela tinha tido, antes da morte do pai, num colégio, 2 professoras, uma muito amável e outra mais ríspida, e ela deu a sua afeição à segunda, porque depois se viu que aquela que era muito amável não cumpria retamente os preceitos da lei de Deus. É interessante, uma criança, né, uma quase jovem já, não criança ainda, tinha menos de 10 anos, esse discernimento, e não se deixou levar pelas carícias, né, por assim dizer, pelas boas maneiras afetuosas, não a fez se afastar do que é melhor, que a melhor era outra, que era ríspida, mas a conduzia mais para Deus. Santa Margarida Maria fez a primeira comunhão com 9 anos de idade. Esta primeira comunhão, disse ela, escreveu ela, deu tal amargura aos pequenos prazeres e diversões da minha idade, que eu já não encontrava neles gosto algum. A mãe de Santa Margarida, estando em grave situação financeira, viu a gestão dos seus bens passarem às mãos de um parente brutal e autoritário. Um acontecimento, assim, raro, aparentemente raro, mas é que marcou terrivelmente esse período da vida de Santa Margarida Maria. Tudo que a mãe tinha ficou sob a guarda de uma outra pessoa, que era brutal e bastante autoritária, e a ponto de pão que eles comiam, as roupas que usavam, tudo ficava, por assim dizer, debaixo de chave. E até para ir à missa, às vezes ela tinha que pedir emprestado a outras pessoas o necessário para poder, né, ir dignamente à missa, ou simplesmente, melhor dizendo. Fomos reduzidas à mais dura escravidão, escreverá ela, né, mais tarde. Escreverá um pouco de notas da sua vida a pedido de um confessor, de um diretor. Essa situação fez com que Santa Margarida Maria recorresse com mais intensidade, mais ardor ao Santíssimo Sacramento. Ela ia muito adorar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, e essas pessoas que ficaram com a guarda da sua
sua casa, né? Eram extremamente duras. Penso que eram duas. Era um sobretudo, mas não... E penso que eram até duas senhoras. Então eles diziam, não, você está indo para se encontrar com algum rapaz, sempre lançando alguma coisa desagradável aos atos de piedade de Santa Margarida Maria. E ela se chorava diante dessa situação, mas ela reconheceu depois que foi uma fonte de graças e de união a Jesus crucificado. Nosso Senhor então vai começar a lhe aparecer sobre a figura de Ecce Homo e depois nos outros aspectos da paixão. Ele diz a ela que ele a escolheu para provar quão grande é o seu amor e sua misericórdia. Aos 17 anos houve um abalo, ela se sentiu atraída pelo mundo, atraída pelo chamar a atenção, de ser admirada, e a mãe queria que ela se casasse, e Nosso Senhor não pensava dessa maneira. Então Nosso Senhor vai lembrar o voto dela, feito lá quando ele era apenas alguns vislumbres do uso da razão. Não vislumbres não, mais do que isso, né? Misterioso. E Nosso Senhor vai dizer que ele a tinha chamado, né? Desde aquela idade. Finalmente ela se decide a entrar na vida religiosa e, conversando com a mestra de noviças, ela vai perguntar, como fazer oração, qual o segredo da oração. E a mestra de noviças vai dar uma resposta que ficou famosa. Ela falou que ela devia se pôr diante de Deus com uma tela de um quadro, né? Uma tela assim, antes de ser pintada, né? Uma tela toda branca. Então, como uma tela preparada diante de um pintor. Assim como a tela é posta diante do pintor, assim a alma deve ser posta diante de Deus. Ela vai fazer grandes progressos, ela tinha uma devoção especial pela adoração ao Santíssimo. As irmãs ficavam até muito, muito impressionadas, até gente de fora vinha olhar, embora não quisesse nada a respeito de ser admirada, mas ela ficava como que em êxtase, então não podia agir em relação ao que se passava em torno dela. A única palavra que podia tirá-la desse êxtase, desse recolhimento profundo diante do Santíssimo, era a obediência. Quando mandava ela saía imediatamente. Senão, muitas vezes, quando era um êxtase realmente, nada podia tirar desse recolhimento. Da parte dela, não, bom, todos os santos, um santo que quer ser visto não é santo. Então ela mais tarde escreveu, parece-me que não terei sossego, senão quando me aprofundar nos abismos das humilhações e dos sofrimentos, desconhecida para todos e sepultada no eterno esquecimento. Se alguém pensar em mim, não faça senão para me desprezar, porque se soubessem o desejo que eu tenho de ser humilhada e desprezada, penso que a caridade impeliria a todos a me satisfazerem. Experimento tão forte desejo de padecer que não posso encontrar mais suave repouso do que quando sinto o meu corpo carregado de sofrimentos. Meu espírito entregue a toda sorte de abandonos e todo o meu ser no meio das humilhações, dos desprezos e das contradições. Teria muito o que se dizer ainda, como ela tratava os doentes, as doentes, né? Como ela vencia a sua natureza, a ponto de, às vezes, limpar com a língua um vômito de uma irmã, para poder vencer a sua natureza e entregá-la assim totalmente a Deus. Os santos fazem coisas que nos espantam, né? Mas faz parte do Calvário. O Calvário que varia de um para outro, mas todos os santos subiram esse Calvário,
sejam de uma maneira assim que chama a atenção, seja de uma outra maneira mais discreta, mas que ao olhar de perto também ultrapassa a nossa compreensão. Em todos eles se vê então essa presença da cruz. Santa Margarida Maria teve 3 revelações assim que se distinguem, né? Em relação ao Sagrado Coração. Vamos falar rapidamente, porque falaremos depois num outro áudio da essência da devoção ao Sagrado Coração. Então a primeira revelação é dia 27 de dezembro de 1673, na festa de São João Evangelista. Ela estava em oração diante do Santíssimo quando sentiu a presença de Deus. Jesus lhe deu o privilégio, como São João, de reclinar a cabeça sobre seu augusto peito para que ela experimentasse as maravilhas do seu amor. Então ele já ali dá a ela de contemplar o seu coração. E diz que ele a escolheu no abismo da sua indignidade, porque ele quer mostrar que tudo ali é dele. Deus sempre diz isso aos santos. Ele quer mostrar a cada um de nós que tudo que é bom em nós procede dele. De nós mesmos não temos nada. Sem mim nada podeis fazer. Segunda revelação foi no ano seguinte, 1674, onde ele vai falar da ingratidão dos homens. Nosso Senhor vai aparecer de maneira gloriosa diante dela e vai lhe falar da sua paixão e da ingratidão dos homens. E vai pedir que ela faça de 11 horas à meia-noite a hora santa, de todas as quintas para sextas-feiras, das 11 à meia-noite, perdão. Ela está ainda meio perdida com tudo isso, e ele lhe promete que enviará um servo para guiá-la, um padre, né? Esse padre é o padre Cláudio de la Colombière, bem-aventurado Cláudio Colombière, que vai ajudá-la, e aí haverá a terceira revelação, que será 16 de junho de 1675. Então ele pede uma festa particular na sexta-feira, na primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento. Na revelação anterior, ele já havia pedido a comunhão nas primeiras sexta-feiras de cada mês, para reparar as injúrias que ele recebia no Santíssimo Sacramento. Agora, nessa terceira, ele vai então dizer essas palavras memoráveis: eis aqui o coração que tanto amou os homens, nada poupando até definhar e consumir-se, para dar testemunho do seu amor. E eu, nesse ministério de amor, da maior parte dos homens, só recebo ingratidões, irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos, com que me afligem neste sacramento de amor. E o que me é mais doloroso é que esses são corações a mim consagrados.